Bom, então nós estávamos falando agora há pouco do ingresso extra-orçamentário, isso aquele recurso que ao órgão público, no momento que eles lançam mão desse recurso, passam a gerir esse recurso de forma transitória, eles têm que fazer uma devolução aos seus proprietários. Então, por isso se fala que são as contas de compensação, tá? São as contas de compensação que vai ter no balanço do órgão público. E as receitas orçamentárias são aquelas que, conforme o próprio nome está dizendo, são previstas na lei orçamentária anual. Então, esses valores são de efetivo ingresso naquele instituto, naquela instituição, para que eles possam financiar, para que eles possam, estou falando aqui da receita, né? Para que eles possam financiar as suas atividades. Tá? E dentro dessas receitas, nós temos receitas originárias e as receitas derivadas. Como receita originárias são aquelas provenientes da arrecadação. Ou seja, então, normalmente, melhor dizendo, para exploração da atividade pública, inversão pública, exploração da atividade econômica da administração pública. Então, essas aqui, se ele tem um bem público, e esse bem público, ele, ao órgão público, se ele não está usando na sua atividade fim, ele, em algumas circunstâncias, a ele é permitido oferecer uma renda. Porque o que pode acontecer? Ele pode manter aquele bem, aquele imóvel, no caso aqui, parado, ele pode sofrer alguma depreciação acelerada, pode ter que gastar recursos com a manutenção, vigilância, e o que ele pode fazer? Além de ter esse gasto adicional, ele pode alugar a terceiros. Tá? E no que ele arrecada a terceiros, ele vai ter o ingresso de recursos. Ele também tem receita de aluguel, sendo que essa receita de aluguel vai ser receita pública originária. E quando falamos da receita pública derivada, são aquelas decorrentes do poder de arrecadação de tributos do órgão público, daquela instituição, daquele do Estado. Então, esse aqui, quando ele tiver algum bem que ele está sob de posse de terceiros, e, através dessa posse, ele vai oferecer alguma receita, receitas originárias, e as derivadas das suas competências da imposição constitucional, ou seja, de forma que ele possa atribuir alguma obrigação a terceiros de fazer o recolhimento das receitas tributárias. Tá? Então, receitas originárias, receitas derivadas. E quando falamos da classificação da receita orçamentária, eu não lembro se eu coloquei essa informação toda, que ela é muito extensa. Deixa eu ver qual foi a próxima tela que eu coloquei aqui. Não, vamos falar aqui da receita corrente e da receita de capital. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar das despesas. Então, receitas correntes, quando nós falamos aquelas receitas que a empresa tenha, que vão que tem a ver com aqui arrecadado dentro do exercício financeiro, aumentar a disponibilidade financeira do Estado, construir instrumentos para financiar os objetivos, ou seja, então essas receitas correntes vão ser decorrentes, receita corrente decorrente de tributos, contribuição, exploração do patrimônio, ou seja, essas receitas correntes, nós veremos mais adiante, elas terão como finalidade cobrir as despesas correntes. E quais são as despesas correntes? Aquelas despesas normais de manutenção das atividades operacionais da empresa, do Estado. Então, ele vai fazer um planejamento de receitas correntes de forma que possam cobrir as despesas correntes. E quando falamos receita de capital, ele tem a ver com aquelas despesas que são voltadas, quando estiver falando de receita de capital, ele estará fazendo um planejamento para as despesas de capital, ou seja, quando tiver que investir esse recurso em construções, aquisições de equipamentos, tá? Então, receitas correntes e receitas de capital voltadas, como veremos mais adiante, para as despesas correntes e despesas de capital. Tá? Bom, e quando falamos nas receitas correntes, nós vamos falar dos tributos. Então, quando falamos de tributo, nós vamos falar dos impostos, taxas e contribuições de melhorias. Uma definição definição legal, né, do imposto, o próprio nome já diz, o imposto vem de cima para baixo, há uma imposição, então toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante entidade administrativa plenamente vinculada.
Quem pode me dar ajuda nessa definição? Isso está no Código Tributário Nacional. Mas ela representa tanta coisa, se nós lermos num primeiro momento assim, ela talvez não traduza, talvez não prestemos atenção no que ela está querendo dizer, mas ela diz muita coisa ali. Quem pode me dar ajuda aí nessa definição de imposto? Seria traduzir essa definição de imposto. Como que a gente percebe isso? Que eu costumo dizer sempre, eu gosto de trabalhar de forma que isso é tudo teoria, isso está no Código Tributário Nacional, tá? Mas isso é o nosso dia a dia. Estamos vendo agora esse problema com o Covid-19, o governo já está pagando um auxílio emergencial a algumas pessoas, alguma determinada camada da sociedade, como forma de minimizar as perdas salariais, uma vez que não tem atividade, não tem salário. Então, para evitar esse problema, vai tentar amenizar esse problema com esse auxílio emergencial de R$600. Esse dinheiro, ele sai de algum lugar, né? Então, o que financia também esses R$600 para a família vai vir desse tributo. Então, eu queria que vocês me ajudassem nessa definição. O que seria, o que nós podemos falar da definição de imposto? Professor, uma cobrança por parte do Estado com finalidades de manter a máquina pública e todas as pastas delas, né? Todas as áreas de educação, saúde, previdência básica. Basicamente como a nossa sociedade se organiza. A gente paga isso, o Estado presta os serviços dela e mantém a sociedade nos níveis que a gente conhece. Legal. É isso tudo aí mesmo que você falou, tá? A gente paga na expectativa de termos de volta alguma coisa em troca. Muito embora, quando a gente fala em imposto, ele vem de cima para baixo. Se alguém determina, como é o caso ali, alguma coisa, eu tenho que obedecer. Se eu tenho que obedecer, não posso exigir nada em troca. Mas ele fala um pouco mais aí, que é toda prestação pecuniária, ou seja, pecuniária, dinheiro. Não necessariamente é o dinheiro ou moeda, efetivamente. É o valor monetário. Então, toda obrigação compulsória que nos é imposta, ou seja, toda vez que eu tiver que entregar um valor ao Estado, é uma prestação pecuniária. Eu não tenho dinheiro, eu posso entregar um imóvel. Eu tenho a alternativa da dação em pagamento. A dação em pagamento, quando eu tenho uma dívida, não tenho dinheiro, mas eu posso entregar um imóvel em troca daquela dívida. Tá? Isso é a coisa mais comum que tem. A gente passe, porque isso talvez não seja muito divulgado, mas inúmeros órgãos públicos têm um patrimônio incalculável, um número de imóveis muito grande. Por que razão? Se o contribuinte não tem dinheiro, ele vai lá e dá ou tem um imóvel tomado, ou via dação, ele faz uma troca. Reduz a dívida ou elimina a dívida dele, extingue a dívida, entregando um bem ao Estado. E dessa forma, ele tem uma prestação pecuniária compulsória. Tá? Ele só escolheu a maneira de arcar com aquele compromisso. Então, toda a prestação pecuniária compulsória, ou seja, em valor monetário, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, ou seja, não precisa ser só em dinheiro. Pode ser em dinheiro ou em outro item que possamos exprimir aquele valor da prestação pecuniária, que não constitua essa sanção de ato ilícito, ou seja, essa cobrança não é em função de alguma ilegalidade praticada pelo contribuinte. Porque a ilegalidade vai ter uma multa, vai ser uma outra forma, né? Vai ter outra maneira de cobrar aquele valor. Então, não é que o indivíduo cometeu um ato ilícito. Isso é em função do poder que a administração pública tem de fazer aquela cobrança a nós, contribuintes. Então, não é uma sanção de um ato ilícito que o contribuinte cometeu, instituída em lei, ou seja,
em função daquele princípio da legalidade, porque nós, contribuintes, nós podemos refutar, ou seja, nós podemos questionar qualquer cobrança que não tenha um amparo legal, porque foi o que nós falamos naquele dia. Enquanto o órgão público ele só pode fazer o que tiver previsto em lei, nós podemos fazer tudo que a lei não proíba. Agora, se não tem lei instituindo um tributo, eu não sou obrigado a pagar. Tá? Então, é o que está dito ali. Então, ele está dito que foi instituído em lei. E, nesse caso, como falamos de receita, está instituída a lei orçamentária anual. Tá? Então, ele está instituído uma lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, essa atividade, quando ele fala mediante atividade administrativa vinculada, ele está dizendo que ao gestor público não tem a prerrogativa de falar assim, olha, eu não vou cobrar. O Júlio, ele é muito legal, o Júlio está acabando de se formar agora, então eu não vou cobrar esse tributo dele. Eu decidi, eu não vou cobrar o tributo dele. Eu não posso fazer, tá? Eu não posso abrir mão de alguma coisa. Então, essa atividade plenamente vinculada, eu tenho a obrigação de fazer aquilo ali. A não ser que uma outra lei diga que eu não preciso cobrar. Eu posso eximir o Júlio daquele pagamento. Tá? Então, dessa forma, um ato plenamente vinculado é que ao gestor público não compete ele de forma discricionária, deliberada, deixar de receber aquele valor. Ele é obrigado a receber o tributo, desde que lei permita outra situação. Tá? Então, quando a gente fala assim, eu gosto dessa definição, porque ela praticamente fala tudo da administração pública em poucas linhas, né? No caso da receita pública, no caso do tributo, né? Mas ele define, dá uma certa margem de muita coisa que nós vimos até então. Tá? Então, só na definição de impostos. Gente, nessa definição de imposto, está legal? Tranquilo? Coisa que a gente sabe, né? Mas nós conhecemos imposto de renda, conhecemos imposto do IPI, vários tributos, mas às vezes a gente não conhece um pouco a essência, por que ele foi criado. Né? Então, nessa definição está legal? Tranquilo? Vamos avançar então. Nós falamos em imposto, falamos das taxas. Então, toda vez que nós falamos em taxa, o imposto há uma imposição de cima para baixo, ou seja, há quem tem maior poder, né, para instituir aquilo ali, e ele vai cobrar, e o imposto é o que nós costumamos falar, não há uma contrapartida. Ainda que nós queiramos que o governo nos devolva o recurso que nós pagamos em forma de tributo, nós queremos de volta. De que forma? Prestação de bens que nos disponibilizem bens públicos, ou seja, estradas com qualidade, toda uma infraestrutura, nós queremos que devolva isso para a gente. Ou serviços públicos, saúde pública, educação pública, segurança pública. Então, nós queremos isso, mas não podemos exigir que toda vez que nós pagamos um imposto, não há uma contrapartida específica. O imposto não gera nada vinculado àquele imposto. Eu paguei IPVA, pressupõe que a gente vai querer uma estrada com melhor qualidade. Mas o simples fato de pagar o IPVA, que tem a ver com um automóvel, tem a ver com estradas e rodagens, não assegura que eu tenha que exigir que o governo, no caso o Estado, ele conserte aquela estrada, tá? Porque eu paguei o IPVA, paguei o imposto, então você vai ter que consertar a estrada. Nós sabemos que ele tem que fazer aquilo, uma obra de infraestrutura. Mas o fato de pagarmos o imposto não tem uma contrapartida específica vinculada a um determinado tributo, aquele imposto. Já quando falamos da taxa, o que ele fala? A taxa, ela se dá tem o fato gerador, o exercício regular do poder de polícia. O que seria isso aqui? Ou a utilização efetiva, potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Ou seja, então, enquanto o imposto não tem nenhuma contrapartida específica, se nós falamos de taxa, a taxa tem uma contrapartida. Para que nós pagamos a taxa de iluminação pública, por exemplo? Se na minha rua não tem iluminação pública, não tem por que o Estado me cobrar essa taxa de iluminação pública. Então, toda vez que nós falamos em taxa, há a contrapartida específica
do que motivou a criação daquela taxa. Então, enseja sempre alguma contrapartida. E quando se fala na taxa pelo poder, do exercício do poder de polícia, é que não é o poder de polícia, a polícia civil, a polícia militar. É o poder de polícia que o órgão tem de gerir toda uma atividade dentro do Estado. Ou seja, ele permite que exercemos alguma atividade ou proíba que a gente tenha alguma atividade. Tá? Então, quando se fala do poder de polícia, é aquele episódio onde ao Estado permite, é ele que tem essa competência para permitir alguma coisa ou não que alguma coisa funcione. Então, caso ele conceder alguma situação. Então, ele vai conceder, ele vai autorizar alguém que exerça alguma atividade ou que deixe de exercer aquela atividade por considerá-la ilegal. Então, o poder de polícia é isso. Ele permite ou proíbe a prática de alguma situação, sempre visando, é o que a gente pressupõe, toda vez que ele atender, permitindo alguma coisa, ele visa ao interesse público. Toda vez que ele vedar alguma coisa, também visando ao interesse público. Porque senão seria fácil. A gente pega uma praia, um lugar paradisíaco, a gente acha muito bonito, a gente começa a construir uma casa naquele lugar público que pertence a todos para meu próprio e único interesse. Só que ali pertence à coletividade. Então, dessa maneira, ele vai lá fazer com que eu me abstenha de continuar naquela construção, vou ser penalizado, evidentemente, mas então ele vai permitir ou não permitir que eu faça aquela construção naquele local. Tá? Então, taxa tem essa característica, há uma contrapartida específica, diferentemente dos tributos. E quando falamos da contribuição de melhoria, é aquele valor que ao Estado é permitida a cobrança, porque esse valor ele corresponde à melhoria que foi feita naquela localidade. Então, conforme o próprio nome está dizendo, contribuição de melhoria. A gente verifica, o Estado verifica qual foi a valoração que teve em determinada localidade, ele faz uma obra. Por exemplo, faz uma obra de uma praça pública, faz uma obra de infraestrutura numa localidade. Ele não pode cobrar à população aquele valor da obra, porque senão seria uma bitributação. Porque uma vez que ele só fez aquela atividade, aquela obra, aquele serviço, porque ele já cobrou o tributo da sociedade. Mas existe a questão da contribuição de melhoria, que esse tributo ele tem a ver com a sensação que aquela localidade tem em tem havido a melhoria. Então, o que se faz? Verifica-se qual foi a valorização que teve no local onde aqueles imóveis estão localizados e verificam, com essa obra pública, quanto foi que esses imóveis sofreram de valoração. Então, uma vez que haja esse nexo causal, ou seja, eu verifico qual foi a obra que eu fiz e essa obra, quanto que melhorou naquela localidade. Aí, então, o Estado vê qual foi esse montante que foi gasto naquela localidade e divide em fração para aquelas unidades que estão localizadas naquela área de abrangência. Então, dessa forma, somente vai pagar aquela contribuição de melhoria quem tiver tido melhoria nos seus imóveis, nas suas unidades imobiliárias. Então, dessa forma, ninguém vai poder, a ninguém vai ser imposto uma contribuição maior que o valor do resultado daquele imóvel que tem sido beneficiado. Supondo que eu tenha tido uma melhoria de 10 mil no meu imóvel, ele não vai poder me cobrar 20 mil, nem 11, nem 12, nem 20 mil. O limite dessa cobrança da contribuição de melhoria por unidade imobiliária vai ser o montante de acréscimo que esse bem teve dessa valorização imobiliária em função dessa obra realizada pelo Estado naquela localidade. Gente, tranquilo até aí? Bom, e falamos em imposto, taxa, contribuição de melhoria, e vamos falar dessas duas contribuições sociais, que eu aqui esqueci de só trocar
o título. Tá? Tem as duas contribuições da Previdência, Seguridade Social, e tem, eu esqueci, eu coloquei repetido, esqueci de trocar aqui. Tá? Então, aqui é a contribuição social, essa contribuição que tem também como finalidade a manutenção da Seguridade Social, saúde, previdência, assistência social e outros direitos sociais, ou seja, então, toda vez que nós falamos em contribuição social, nós estamos falando no financiamento da Seguridade Social. Ou seja, no caso, eu tenho a Seguridade Social relacionada à saúde ou mesmo a Previdência e Assistência Social. Tá? E, no caso da Previdência, tem a ver com a INSS, que nós vamos financiar essa atividade para que nós possamos, quando na inatividade, a gente receber de volta, é como se a gente fizesse uma poupança e, ao longo do tempo, quando nós estivéssemos na inatividade, ele nos devolver sob forma de pagamentos mensais sucessivos enquanto vivermos. Então, nesse caso, essa contribuição tem essa finalidade. Assim como hoje nós estamos falando de pagar dinheiro, essa assistência emergencial para muita gente que às vezes nem trabalhou. Só o fato de não ter renda, ou ser, no caso, a mulher, ela recebe o valor correspondente a o auxílio dobrado, R$ 1.200, se ela for o chefe de família da casa, né? A chefe de família. Então, muitas das vezes o governo ele paga alguma assistência a quem nunca contribuiu. Tá? Então, a saúde é universal, todos nós temos direito a ela. Pagando, até esses indivíduos que não têm residência, moram na rua, em situação de rua, esse pessoal também se utiliza do serviço de saúde pública, do mesmo jeito, que ela é universal, atende a todos nós. A Previdência é quem faz as contribuições, mas tem parte dos recursos que o governo arrecada, ele financia a assistência social, ou seja, são pessoas que ainda que nunca tenham financiado a Previdência, elas vão ter direito a alguma assistência, como são os LOAS. Vocês devem ter ouvido falar muito recentemente, são aqueles benefícios assistenciais. Pessoas que não têm renda ou têm uma certa idade, são os idosos, cuja renda per capita na família, às vezes, eu não lembro o valor agora, se é em torno de 200 ou 300 reais. Então, esse pessoal, se eles se enquadrarem nessas condições, mesmo que nunca tenham trabalhado, esse pessoal recebe um salário mínimo enquanto viverem. Tá? Então, ainda que não tenham contribuído, mas para minimizar essa situação difícil nessa faixa etária, que tem remédios, saúde mais debilitada, então as contribuições sociais também financiam para esse grupo de pessoas. Tá? Então, esses dois tipos de contribuições aqui, no caso, quando a gente contribui para algumas instituições, como o AB, CREA, CRM, SESI, SESC, SENAI, e aquele que eu falei agora há pouco da contribuição para a iluminação pública. Nesse caso aqui, só vamos falar de contribuição para a iluminação pública, só vamos ter que pagar se nós estivermos usufruindo desse valor, desse benefício. Então, se tem um local que não tenha iluminação pública, não há que falar em pagar contribuição de iluminação pública. Normalmente, a gente paga isso via na nossa conta de luz, pela taxa TIP, taxa de iluminação pública, porque nós estamos financiando aquela luz da rua. Se nós pensamos assim, a rua está iluminada ali, eu não pago por ela, só pago da minha casa. Eu pago pela toda a rua iluminada. Então, todos nós pagamos. Então, uma fração daquilo ali é dividida entre toda a coletividade. Tá? Então, dessa forma, eu só vou me furtar a fazer aquele pagamento se eu tiver numa localidade onde não tenha iluminação pública. Aí eu não sou obrigado a pagar, eu vou recorrer. Do contrário, qualquer lugar que nós moremos aqui, a gente vai olhar para a rua, está toda iluminada. Então, nós precisamos realmente financiar aquilo ali. E nós pagamos através dessa contribuição de iluminação pública. Tá? E na nossa conta de luz vem aquela TIP, taxa de iluminação pública. Bom, deixa eu ver que horas tem aí. 9h26. Então, falando das receitas corrente, receita agropecuária, industrial, de serviços. Vamos avançar mais um pouquinho para a gente falar de despesas. Bom, aí aqui no estágio da receita orçamentária, nós temos esses 4 estágios: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Então, todas as que nós falamos em receita, nós falamos de receita orçamentária, a
a elaboração da lei orçamentária anual. Então, nós temos a previsão quando a lei orçamentária ela é elaborada. Então, previmos uma determinada arrecadação de uma determinada receita numa lei orçamentária. Então, há a previsão. Quando falamos em lançamento, é quando se verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que é devedora inscreve débito da dívida. O que seria isso aqui? O lançamento se dá quando a repartição, o órgão, verifica que um determinado crédito tributário ele é devido pelo contribuinte, ele identifica o contribuinte e o montante que esse contribuinte deve. Nesse momento, ocorre o ato denominado lançamento. Tá? Agora, esse lançamento, nem sempre ele é feito especificamente pela administração pública. Por que razão? Todos nós fazemos esse lançamento de ofício. Quando a gente gera o nosso imposto de renda, elaboramos o nosso imposto de renda, lá no final da declaração, nós chegamos assim, nós apontamos, eu devo X reais, eu reconheço que devo X reais relativo à renda recebida no ano tal e que devo pagar X reais, tá? E vou parcelar, não vou parcelar então, mas nós reconhecemos, é um ato de ofício. E eu estou reconhecendo. Pode ser feito pela administração ou pelo contribuinte, tá? Então, o lançamento é quando verifica-se a procedência do crédito fiscal, quem é o devedor, o valor e inscreve essa dívida. Ou seja, então a administração pública já passará a contar com esse valor. A arrecadação, o próprio nome já está dizendo, é quando há o efetivo ingresso do recurso nos cofres públicos. Ou seja, nós, contribuintes, vamos numa rede bancária, fazemos o recolhimento, assim como quando a gente verifica naqueles exercícios de contabilidade, tem a receita de vendas, a gente retira do valor da receita o valor, recolhe no banco para o Estado ou para a União, ou para o município. Então, a arrecadação é efetivo ingresso de recurso que nós fazemos na rede bancária e vai direto para os cofres da administração pública. Tá? Então, a gente arrecada e o recolhimento é quando o banco vai fazer a transferência desse recurso para o banco. Então, eu entrego no banco, quando o banco entrega para o órgão público, temos aí, no caso, o recolhimento efetivo. Gente, previsão, lançamento, arrecadação, recolhimento, tranquilo? Podemos avançar? Faltam 5 minutinhos para essa sessão. Aqui, eu acho que eu repeti, para uma falha, eu repeti esse item aqui. E nesse esquema aqui, tem aqui a movimentação. Então, a elaboração do orçamento, elaboração do orçamento da lei orçamentária, onde faz-se a previsão de uma determinada receita. No lançamento, pode ser da administração pública, onde se verifica o credor, o devedor, montante, a que se refere, ou, no caso de ofício, nós fazemos a arrecadação, nós recolhemos no banco e o banco, por sua vez, repassa para o órgão destinatário, a União, Estado, Distrito Federal ou município. Então, aqui, essa ilustração é como se ela estivesse resumindo o que nós acabamos de falar agora, desses estágios da receita pública. E, se nós falamos em receita, o orçamento também prevê as despesas. E assim como nós falamos agora há pouco, dessa característica da receita, né, do regime tido como regime misto, nós já mencionamos esse item anteriormente, que se estão falando da despesa, a despesa em função desse artigo da Lei 4.320, a Lei de Orçamento da Administração Pública, ela é muito antiga, mas ela tem plena vigência, ela determina que no exercício onde de emissão do empenho da despesa, aquele exercício pertencerá àquela despesa. Tá? Então, como eu mencionei antes, o empenho ele vem a ser um documento que é gerado na administração pública federal. Nós temos o Sistema de Administração Financeira,
que gera, o CIAF, vocês devem ter ouvido falar, o CIAF ele gera um documento denominado nota de empenho, e esse documento ele é uma reserva, meio que reserva, sai do orçamento daquela instituição, ele reserva um valor em nome de um determinado prestador de serviço, fornecedor, pessoa física ou pessoa jurídica, tá? O CPF ou CNPJ, não importa, e esse valor é reservado, é destacado do orçamento para atender a uma necessidade, visando sempre ao interesse público, né? Sabemos que muitas das vezes a gente ouve notícias de que isso nem sempre acontece, mas o que está previsto na legislação é isso, para que atenda ao interesse público sempre. Então, esses casos das despesas empenhadas vão atender a essa necessidade. E assim como tivemos as receitas efetivas e não efetivas, nós também temos as despesas orçamentárias efetivas e não efetivas. Como despesa efetiva, corresponde a um direito ou uma obrigação correspondente. E como não efetiva, não corresponde a um direito ou uma obrigação correspondente. Então, por analogia, a despesa efetiva ou não efetiva corresponde ao que nós vimos anteriormente em relação às receitas efetivas e não efetivas. Tá? E como nós falamos que em relação à receita, nós estimamos quanto a empresa, quanto o órgão vai ter de receita, enquanto nós estimamos a receita, fixa a despesa. Por que razão? Ele, com base no planejamento, quanto se espera ter de receita, eu vou fixar a despesa. Tá? Então, se eu estimo ter 100 de receita, eu fixo a minha despesa em 100. Por essa razão, sempre vai bater, porque a despesa a receita é estimada e a despesa é fixada, ou seja, ela é feita em função desse limite previsto de arrecadação. Tá? Então, por essa razão, no planejamento do orçamento, falta menos de um minutinho ali, no orçamento, sempre vai fazer a previsão do que se vai ganhar, do que se vai receber, para que eu possa fixar, então a gente vai amarrar ao total do que eu pretendo gastar dentro do que eu estimo receber. Tá? Bom, e aqui falamos em execução da despesa orçamentária, nós falamos que ela se dá em 3 estágios. Há quem fale até em 4 estágios, mas nos livros a gente vai ver que eles falam sempre em 3 estágios. O primeiro estágio desses 4 seria tido o orçamento, mas o que é comum a gente ver que fala que a despesa pública tem 3 estágios: empenho, execução e pagamento. Tá? O empenho é esse primeiro, artigo 58 da Lei 4.320. É um ato emanado de autoridade competente, cria